Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar uma palavra muito forte, muito pertinente, amados, que fala sobre cristologia. Amém? É um fundamento da doutrina de Jesus Cristo. O cristão pode perder a sua salvação? O cristão pode perder a sua salvação? Glória a Deus, queridos. Vamos estar falando desta palavra. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Então vamos ao tema, amém? Se o cristão pode perder a sua salvação. Peguem a palavra de Deus, queridos, a Bíblia, amém? Já estou com a minha aqui. Feche os olhos que eu vou consagrar ao Senhor essa palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, Pai, cada inscrito que ouvirá essa palavra. Pai, não permita que eu empobreça a palavra do Senhor, mas que ela venha ser rica, que ela venha ser eficaz, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo levante de Satanás, ó Pai, toda opressão no mundo espiritual caia por terra. Que os anjos do Senhor acampem ao meu redor, assim como de cada pessoa neste momento que ouvirá. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, esta pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Muitas pessoas, amados, muitos ministros dizem que o cristão pode perder a salvação. Amém? Eu já criei que o cristão poderia sim perder a sua salvação. Mas, amados, para termos esse pensamento, amém, de que o cristão pode perder, é porque ele não tem firmeza ainda do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É mudança de vida, amém? É uma metanoia. Então, o que transforma um ser humano, uma pessoa, que ela deixa de ter uma inclinação carnal para ter uma inclinação para as coisas de Deus? O que torna o cristão nova criatura, queridos, é Deus. Deus é que salva. Amém? Mediante o arrependimento. O arrependimento. Então, amados, tem muitos pregadores aí no YouTube, né, que se dizem profetas, profetizam, uma querida que diz aí, fala que o cristão perde a salvação. A questão não é calvinismo, queridos. Hoje eu estou aqui, amados, para combater falsos profetas. Eu vou ler uma passagem que Jesus ensina dos mercenários e aquele, amados, que realmente é o pastor das ovelhas, que é Cristo. Então, as ovelhas de Cristo ouvem a Cristo. Ela não ouve, amados, vozes estranhas. Amém? Cuidado com a voz que você tem ouvido. Amém, amados? O Senhor já me disse que esse canal aqui é como uma árvore do cedro do Líbano, que dá fruto no tempo certo, na estação certa. Amém? Vocês podem ver que tem às vezes mais conteúdo que escrito, mas o que? Não é a obra minha, é do Espírito Santo. Então, amados, eu não creio, eu não creio que o cristão perde a salvação. O cristão regenerado, o cristão que nasceu de novo, que não tem saudade do mundo, eu creio que ele não perdeu a salvação. Porque quando ele entende a aliança, ele não quer o mundo. Ele não quer as propostas de Satanás. Porque quem ainda aceita a proposta de Satanás, amados, é porque nunca viu a Deus. Só ouviu falar. Porque quem viu a Deus, amados, sabe passar necessidade, sabe passar fartura e dar glória a Deus. Porque entende aliança. Não tem a ver com coisas passageiras, momentâneas. Tem a ver com aliança. Eu vou falar de duas passagens aqui. Amém? De Hebreus, que ontem o Espírito Santo me deu, Hebreus, capítulo 6. E vou falar sobre João 10. Amém? Hebreus, capítulo 6, verso 4. Porque é impossível, aqui fala da doutrina de Cristo, dos fundamentos, amém? Hebreus 6,4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério.
Amém, queridos? Vamos ler o verso 7. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem a lavrada recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abolhos é reprovado e perto está da maldição. O seu fim é queimada. Glória a Deus, queridos. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Aqui está falando, amados, nos versos 4 ao 6, eu li para mais, fala que o cristão verdadeiro, amados, não pode perder a salvação. Amém? Porque uma vez você foi iluminado. Porque nós não nascemos duas vezes. Você nasce de novo. E quer nascer de novo? Nascer uma outra e única vez. Ao homem está ordenado, amém? A morrer uma só vez. A vida eterna é uma só. Amém, amados? Aqui eu falo de ressurreição. Não é a doutrina do Espiritismo que fala sobre reencarnação. Não. A doutrina de Cristo, Cristologia, amém? Não ensina reencarnação, ensina ressurreição. Aqueles que Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem Deus quis pelo arrependimento das nossas obras. Por isso é que fala, ó, não lançando de novo, verso 1, o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Amém? Quem teve um encontro com Jesus não tem saudades do mundo e não quer viver no pecado. Ele não vive pecando, para Manai. Não que ele não vá pecar, mas ele vai se arrepender. Ele vai orar. Ele vai chorar aos pés do Senhor. Porque há como um fogo em nosso coração. Então, o Senhor, amados, a palavra ensina, vamos lá para Efésios, o Espírito Santo está me ganhando em Efésios, queridos. Amém? Porque a palavra, amados, aqui está dizendo que nós fomos predestinados. Verso 1, capítulo 1 de Efésios. Vamos ler. Glória a Deus. Ó, capítulo 1 de Efésios, vamos 4. Verso 4. Como também, aqui fala aqui, ó, vamos ler o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. No livro do Senhor, Salmo 139, nos diz que Deus escreveu todas as coisas no livro dele. Para os seus filhos, Deus planejou isso, amados. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, verso 5, para o filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Existem alguns, amados, que se dizem profetas, que falam profetiza. Amém? Só que aqui está falando, amados, que ele nos predestinou para filhos adotivos. Porque não fomos nascidos de vontade de homem, mas vontade de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, não vem das suas obras. Isso é um mérito de Deus. Deus quis salvar. Amém? Porque ele quis salvar. Amados, não é desejo de Deus que nós vivamos no pecado. Deus quer que todos se convertam. Mas Deus não nos fez robô. Amém? Deus nos fez com escolhas. Ele coloca diante de nós, está lá em Deuteronômio 28, capítulo 30, capítulo 28, 29 ao 30. Eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Deus, ele dá um norte. Escolha a vida. Amém? Escolha a vida. A vida é o que é a vida eterna. Deus, amados, ele nos dá uma ordem. Ao homem está ordenado a morrer uma vez só.
Podemos usar esse texto de Hebreus capítulo 9, queridos. Por isso que é bom estudar profundamente Hebreus, que fala das doutrinas de Cristo, que quebra qualquer falso profeta, quebra qualquer teologia de falso profeta, amém? Que engana as ovelhas. Então, amados, em Hebreus 9, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, amados, não somente nessa vida, não somente depois dessa vida, amém? Que a pessoa chega na fase dos 80, 100 anos, né? Mas também espiritualmente, amados, para o espírito do mundo. Não falo espiritualmente, é nascer de novo, né? Morrer para a carne, queridos. Ela tem que morrer para a carne aqui, agora. A homem está ordenada a nascer uma vez só também, queridos, não é 2 vezes, não. Se está ordenado morrer uma vez, você morre uma vez só e nasce uma vez só. Então, todos aqueles amados que mesmo que morrem aqui, ele tem o quê? O Espírito. Amém? Salva, a redenção, a alma salva. Então, se você hoje aceitar Jesus como o seu único suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, vamos supor uma situação trágica, você venha falecer no dia seguinte, você, amados, estará vivo na eternidade, amém? É isso, Harabanai. É uma vez só que você vai morrer, amém? E vai acordar para a glória eterna. Então, amados, o mais importante não é morrer aqui. O mais importante é você, amados, nascer de novo. Porque o selo da salvação, o Espírito Santo, é nascer de novo. Então, em Hebreus 6 está falando, uma vez que você experimentou a glória de Deus, uma vez que você nasceu pelo Espírito, não por vontade de homens, mas você recebeu a graça de Deus. E o que isso produz, amados? O arrependimento. Você não tem vontade de pecar. Amém? Vem a tentação, brecha, não vai deixar de vir. Mas você não quer mais agradar o pecado. Você quer agradar a Deus. Amém? Você não quer satisfazer o velho homem. Você quer satisfazer o homem espiritual. Você não tem saudades do mundo. Você olha para as coisas do mundo, igual hoje. Eu olho para aquelas músicas do mundo, aqueles filmes, novelas. Amados, eu perdi a vontade. Me dá, às vezes, tristeza. Tristeza, queridos. Festas que eu já fui na adolescência, tristeza. Tem coisas que eu tenho nojo, queridos. Nojo. É metanoia que isso se chama. Eu não tenho vontade, amados, de balada, de coisas do mundo. Isso é regeneração, queridos. Todo cristão que realmente nasceu de novo, ele não quer o mundo. Ele quer agradar a Deus, queridos. Amém? Então, a partir do momento que você creu em Jesus, recebeu o sacrifício de sangue no madeiro, que está lá nas cartas de Mateus, João, Marcos, Lucas, evangelhos, porque todo cristão deve estudar profundamente os evangelhos. A partir do momento que você foi feito, amados, filho de Deus, João capítulo 1, verso 12, você é participante, você foi predestinado. Não é predestinação de espiritismo, não, queridos. Você foi predestinado antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível e receber todas as bênçãos escritas no livro do Senhor. Deus, Salmo 139, já escreveu a nossa história. Deus escreveu tudo aquilo que iríamos viver. Só que você precisa crer nisso. Amém? Porque Deus não trabalha na incredulidade. Então, amados, um cristão perder a salvação, amados, é muito difícil. Sabe por quê? Porque ninguém nasce 2 vezes e ninguém morre 2 vezes. Amém? Morte espiritual e morte física. Vou voltar lá. Morte física, amados. Uma pessoa que morreu sem Jesus aqui na terra, ela já está, amados, ela não vai passar por aquilo que ensina na Igreja Católica e outras religiões como o Mormon, que é purgatório. Não. Ela vai acordar para juízo. Deus vai falar. Amém?
Ela vai acordar para juízo. Uns para condenação eterna e outros para a glória eterna. Só que a decisão é agora. Viver para Jesus. Amém? Não existe dois caminhos. Ou é o caminho da vida eterna ou morte eterna. O que é vida eterna, amados? É perto de Deus para todo sempre. Quem quer uma vida longe de Deus, ela já começa aqui na terra. Amém? Não lembra de Deus, não faz caso das coisas de Deus. Ela já está sendo preparada para a eternidade que ela escolheu. Amém? E tem pessoas que realmente escolheram, eu não quero Jesus. Então, na eternidade vai ficar longe dele, mas totalmente na escuridão para todo sempre dele. É assim o evangelho, amados. É cruz mesmo. Aramaná, é cruz. Oxi! É cruz mesmo. Não tem outro caminho, amados. É a verdade que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir isso não, queridos. Ninguém quer ouvir. O povo quer ouvir aquilo que sacia a carne. Por isso que os pastores, coach, têm milhões de inscritos. Amém? Então, uns vão acordar para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Amém? Ninguém morre duas vezes, queridos. Amém? Ninguém morre duas vezes. Amém? Então, o Senhor está nos ensinando que quem realmente nasce de novo, experimentou a glória de Deus, que eu li agora em Hebreus capítulo 6, experimentou a glória, experimentou os dons, amados. Amém? Tem casos na mídia de pessoas que voltaram para o mundo. É porque seguiram a religião. Porque quem segue Jesus, defende Jesus. Não defende placa e nem fala de placa. Denuncia e expõe o sistema religioso, que é diferente. Vamos supor um caso da André Surak. Amados, ela realmente já falou. Eu fiz exatamente o que a igreja pediu. Ela fez. Mas ela tinha que fazer o que realmente Jesus mandou fazer. Pega a sua cruz. Amém? Eu aqui não defendo placa, queridos. Eu exponho o evangelho. Eu posso falar da igreja que eu congrego. Atualmente eu estou indo na metodista. Mas, amados, para mim não faz diferença. Hoje é Jesus. Qualquer cristão pode ir. Igual tem muitos casos de pessoas que caem. É porque elas estão olhando preceitos de homens. Glória a Deus. Vou continuar aqui, queridos. E vou falar para finalizar João 10. Amém? Que fala que Deus dá a salvação. Amém? Que eu creio que o cristão realmente que experimentou da glória, ele não perde. Ele pode pecar, mas ele não vai viver pecando. Sabe por que não vai viver pecando? Porque quem nasceu de novo não tem vontade de voltar para o mundo, não tem saudades do mundo. Vai vir as tentações, mas ele não quer o mundo. Ele já fez aliança, ele entendeu a aliança. Amados, temos que ter convicção e firmeza. Deus, ele agrada daqueles que têm firmeza nele. Ele agrada daqueles que não duvidam da palavra. Amém? João 10. Glória a Deus, queridos. Estou até um pouquinho brava, amados, mas é o Espírito Santo que está falando. João 10, verso 4. É que fala do bom pastor, que é Jesus. Vamos começar do verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Amados, eu já falei aqui no devocional de que ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, amém? Que é o tema do vídeo, é um devocional, vocês podem ir na playlist devocionais, que Jesus, amados, ele é o porteiro. Amém? Existem os porteiros dos céus, os coaches, né, os que se dizem profetisas e profetas. Existem os porteiros que ficam ali vigiando, não deixam as ovelhas, amados, entrarem. E eles não entram também. Amém? Então aqui está falando, ó. A este o porteiro abre. Ouvem a voz. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Então, elas, amados, elas que foram resgatadas. Quem são essas ovelhas? As pessoas que Deus salvou. João 1, capítulo 1, verso 12. Amém? Vamos até lá.
Eu estou já no João. Ó, vou até ler para vocês, queridos, porque eu sei que está na mente, mas vão testificar. Ó, veio para o seu, quem veio? Jesus, e os seus não receberam, mas todos os quanto receberam, creram em Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, amém? Não é vontade da carne, nem de pastor, de imposição de mãos, não. Nem da vontade da carne, tá vendo? Nem da vontade do varão. Varão é o quê? A pessoa pode ser uma pessoa ungida, né? Mas de Deus. Deus quis salvar. Deus é que fez. Isso aí é um atributo imutável de Deus. Imutável de Deus. Então, aqui está falando em João, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele. As ovelhas verdadeiras vão fugir dos falsos profetas. Amados, quantos falsos profetas aparecem? Quantos falsos profetas que falam que são de Deus, mas sabe quando você conhece que eles não são de Deus? Eles não ensinam os fundamentos para você da doutrina de Jesus Cristo, não ensinam os fundamentos do Espírito Santo, não ensinam os atributos de Deus, não ensinam evangelismo, amém? Eles não têm alma pelas ovelhas, eles pede das ovelhas. Ah, aqui é a minha caixa postal, a minha conta, quem quiser depositar no meu ministério. Sim, queridos, eles pedem, mas eles tiram a lã das ovelhas, amém? Eu falo isso, amados, porque quando eu exponho, a gente fica como ruim. Amém? Querem até, amados, nos perseguem, mas não querem que exponha a verdade. Então, como diferenciar os falsos profetas? Eles pedem dinheiro, eles não ensinam as cartas de Cristo. Os evangelhos, eles não ensinam o evangelho de Jesus, eles não ensinam Apocalipse, eles não ensinam sonhos e visões, eles fazem sinais e maravilhas, mas não tem embasamento, não tem fundamento, não tem uma pregação expositiva para você da cruz, do evangelho. Não expõe o cristianismo na raiz, amém? São os falsos profetas e as ovelhas não seguem os estranhos, amém? Glória a Deus. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho, conhece a voz do bom pastor que é Cristo. Amém? Eu falo isso, amados, porque em diversos lugares no mundo, Coreia do Norte, onde os cristãos são perseguidos, lá, queridos, lá não tem igreja. Tem vários lugares, não tem igreja. Eles se escondem nas cavernas, nas casas, para pregar a cruz, para ouvir de Jesus. Até Bíblia é proibida, amados, em alguns continentes. Não, no continente, se eu não me engano, é asiático. Proibido. Então, é Cristo, queridos. Olha para você ver, vamos ler o verso 11, que eu acho muito profundo. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, é Jesus. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas, porque quando vem a dificuldade, ele larga as ovelhas. Quando não está beneficiando, ele larga as ovelhas. E o lobo as arrebata e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Tá vendo? Engana elas. Ó, vamos ler de novo. Ó, mas o mercenário, ele não é pastor de ovelha, não. Ele é pastor de bode. Viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. Ele abandona as ovelhas, principalmente na alma. E foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém? Falam de Cristo, testemunho de Cristo, não fala dele, não beneficia a ele. Ele beneficia as almas que estão sedentas, que estão com fome, que estão com sede, não tira dos órfãos e das viúvas. Amém? Então, amados, eu quero falar da salvação, continuando, que está nesse verso aqui 18. Que não podemos perder a salvação quando nascemos do Espírito. Ninguém na tira de mim. Olha para você ver, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e a tomá-la. Aqui está falando, amados, Jesus já está falando que a entrega da cruz, estava falando da entrega na cruz. Ele morreu uma vez só.
Jesus morreu uma vez só na cruz, ele não vai vir de novo, vou morrer na cruz de novo não, queridos. Uma vez só que ele morreu, o sacrifício foi imutável. O sacrifício do madeiro, oramanai, aramachei, aramanabassou, aramanabassubiricantelamanai. É uma vez só o sacrifício do madeiro. O sacrifício na cruz foi suficiente. Não existe mais sacrifícios. É uma vez só que Cristo cumpriu que o Pai mandou, selou, tetelestai. E quem creu será salvo. Amém? Não tem essa. Se você nasceu realmente do Espírito, experimentou, amados, é porque você já foi feito filho de Deus. Satanás coloca essa dúvida na cabeça das pessoas. Então não perca essa semente. Verso 18: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Aqui está falando Cristo que dá. Tenho poder para dar e poder para tornar e tomá-la. Cristo. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aqui está falando que Cristo dá e tira. Quem vai julgar no dia do juízo? É Jesus. Quem é hoje o nosso intercessor? Jesus. O Espírito Santo intercede aqui na terra, mas Jesus é que leva ao Pai. Amém? E tem a ajuda dos anjos. Mas, amados, Cristo dá e tira. Deus é que tem poder. Jesus é que tem poder de dar ou tomar a salvação. Não existe obras de homens. O mérito é totalmente de Deus. Você precisa apenas crer. Amém? Deus é que salva, queridos. Deus é que salva. Então, depois disso, houve divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E teve uns que falou que tem demônio. E tem pessoas que vão pensar que eu tenho demônio ainda, queridos. Então, é assim, queridos. Cristo dá, Cristo tira. Ele dá a salvação a todos que crê. Então, amados, não tem como. Deus, ele não se arrepende. Se ele quis salvar, ele vai salvar e pronto. Ele fala assim, o meu desígnio prosperará. Eu farei toda a minha vontade. A palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia. Amém? Está no livro dos profetas. Isaías também fala disso. Então, queridos, é uma palavra forte. Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like.